Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Barcelona porque a situação está complicada, né? Só falar aqui quem será o substituto de Ronald Koeman. A questão agora, né, é saber se o Koeman vai ser substituído ou não. Isso é uma questão de tempo, né? É só olhar esse jogo agora, né? Tudo dando errado, o time jogando mal pra caramba, assim, não tem condição, cara. O Koeman será substituído, agora é saber a questão de quem. Aí você vê aí na thumbnail do vídeo, coloquei o Conte grandão, apesar de não achar que ele vai ser contratado, mas é uma opção real, né? Eu acredito que ele compraria esse desafio, já que ele gosta disso, né? O Conte não tem medo de ir para times que estão mal, assim, no momento, em questões de elenco. Ele é esse cara que sabe fazer estruturações, né? É um cara que sabe dar as voltas por cima. Então, assim, o Conte, na minha opinião, seria até o nome ideal. Apesar de não acreditar que vai ser ele, tem outros nomes que estão aí no vídeo, tem nome de arrependimento, que eu tô vendo muita gente no Twitter aí, de vários lugares do mundo que torce pro Barcelona, pedindo desculpas ao Valverde, acreditando que ele era o culpado e tal. Mais do que claro hoje, né, mais do que nunca, que ele não era o culpado, né. E até, assim, vamos lembrar a simetria, né, a demissão do Valverde acontece depois de um 3-2, né? O Barcelona perde 3-2 para o Atlético de Madrid, num jogo com arbitragem extremamente questionável. O Barcelona foi melhor naquele jogo e no final das contas o Barcelona não jogou mal. Essa é uma coisa, perder acontece, perder jogando mal, aí é uma coisa também que acontece, mas perder jogando bem também pode acontecer, quando o oponente também é bom como o Atlético de Madrid era. E o fato é que o Barcelona não jogou mal aquele jogo, e o jogo não justificava de jeito nenhum uma demissão como aconteceu. E dali pra frente o Barcelona entrou numa espiral assim, bem complicado. Chegou a ter os seus bons momentinhos com o Koeman, quando ele fez aquele esquema basicamente acidental. Até agora não acredito que aquele esquema foi... Ele pensou friamente, não, isso aqui vai funcionar, porque o De Jong de zagueiro vai subir pro ataque e virar uma coisa muito boa, né? Foi o que aconteceu. Nem fez isso aqui improvisando e acabou dando certo. E quando os zagueiros voltaram a ficar saudáveis, o Lenglet, o Piqué, ele devolveu o De Jong pro meio campo e o esquema parou de funcionar e não percebeu isso, né? Então, assim, o Koeman não tem condição, cara. É um técnico que, na minha opinião, não apresentou o suficiente para assumir o Barcelona, era uma escolha questionável nesse sentido. Ele, como técnico de clube, já não tinha sido nenhuma maravilha. E assim, a esperança é que ele tivesse crescido na seleção holandesa, onde o trabalho dele não era muito ruim, era até um trabalho bom. Mas a questão é, seleção é muito diferente de clubes, né? É um trabalho totalmente diferente. Você tem que trabalhar também com transferências, não com convocação. Você pode escolher quem você quiser, não tem esse negócio de taxa. Clubes é muito mais complicado. Eu acho assim, obviamente, treinar uma seleção taticamente é muito mais complicado, porque são períodos cíclicos, entende? Mas treinar clube, você tem que também ser manager, saber quem contratar. Também que no Barcelona, sua opinião pouco importa, é só olhar que o Valverde falou, eu não quero o Griezmann, e o Barcelona contratou o Griezmann de qualquer jeito. A mesma coisa pro Dembélé, é a mesma coisa pro Coutinho, entende? Contrataram o cara, mesmo se o Koeman pedir de verdade, não, se o Valverde pedir de verdade, e as contratações que o Valverde pediu, o Paulinho e o Vidal, que é o que cabia no orçamento do técnico, que são os trocados que sobram, né? Pelos que até renderam muito bem, entende? Então, assim, o fato é que treinar clubes não é uma coisa fácil. E a transferência que simboliza até agora o Koeman é o Luuk de Jong, porque não tinha necessidade nenhuma de contratar esse cara, né? É a última contratação que você faria, né? Eu prefiro jogar sem centroavante do que contratar um cara que vai ocupar a folha salarial para não fazer nada. Entende? Então, o Luuk de Jong é muito desrespeito quando eu sou do Barcelona. Sinceramente, assim, é uma contratação muito ruim e o Barcelona está numa situação complicada que não exige apenas caras bons taticamente, mas exige gente inteligente que saiba liderar a reconstrução. Por isso que eu acho que o Conte é o nome ideal. Aí tem que falar, ele não é croifista. Dane-se, não importa. E o croifismo, gente, você não tem que ligar para estilo de futebol, você tem que ligar para eficiência. Por isso que o Valverde era bom, porque ele não ligava para estética. Se ele precisasse abaixar as linhas, ele abaixava. Se ele precisasse atacar, ele atacava. Ele era um técnico que entendia como o futebol tinha que ser jogado para sair com a vitória. Não à toa o Barcelona, na gestão dele, em 2 ligas, perdeu 4 jogos. Isso aí é uma coisa que ninguém tira do Valverde, entende? Então, assim, ele não ligava para esse negócio de croifismo, não, ele tinha que ligar para ser eficiente. Ah, o Luiz Henrique fazia o croifismo funcionar. Ele tinha outro elenco, ele tinha um elenco bem melhor, com melhores peças, mais jovem. Busquets com ele era outro jogador, o Iniesta com ele era outro jogador, eram mais jovens, entende? Ele tinha o Neymar, que era importante. Então, assim, não dá para comparar o elenco do Luiz Henrique com o elenco do Valverde. Eram situações diferentes, eram épocas diferentes, então assim, eram contextos diferentes. Então não dava para ser produzido. Não à toa, o final da era Luiz Henrique foi complicada. Ele não estava conseguindo fazer esse esquema de jogo, de mais passes funcionar. Então assim, a mudança para o Valverde em certo ponto foi até benéfica porque o elenco conseguiu jogar de maneira mais eficiente. Então assim,
O fato é que o Barcelona, ele tá nesse problema. Vai ter que escolher alguém fora do cruyffismo, na minha opinião, se quiser sonhar mais alto, né? Pode ser que algum cruyffista dê certo, né? O próprio Luiz Henrique eu não esperava que fosse ser o trabalho que foi, e foi, né? O Guardiola foi uma surpresa, mas esses caras são mais exceções de regra do que caras que vão realmente entregar. E o elenco hoje do Barcelona não te ajuda. A gente tem que lembrar que antes o elenco ajudava. A gente olha assim para alguns times do Barcelona lá, o de 2013. Tinha ainda o Puyol, tinha lá o Piqué, eu não sei se o Puyol ainda estava lá, mas ainda tinha lá o Jordi Alba no auge, tinha o Messi no auge, tinha todos esses jogadores lá, o Iniesta, o Xavi, o Busquets. Era um timaço, assim, um time absurdo. Mas o Tata Martino, que era um cruyffista, não fez um grande trabalho, eles foram atropelados pelo Bayern do Heims, né? Então, assim, a questão era, você ter o elenco ajudando te levou à semifinal da Champions, mas não te levou ao potencial máximo do time. Às vezes, você tem que sair um pouco da zona de conforto. Esse negócio do cruyffismo, do DNA Barcelona, é um problema hoje. Não é uma coisa que faz o time ser especial. Até porque eu acho que o Barcelona não trocaria todos o futebol bonito por um cara que fizesse o time ser campeão. As pessoas iam preferir muito mais o Conte do que o Koeman. Tenho certeza disso. Eu não acredito que, por mais que o Koeman seja ídolo, um dos melhores zagueiros de todos os tempos, ele ia ter mais preferência da torcida do que um vencedor, do que um técnico de elite, né? Porque o Koeman tá longe de ser isso, né? Então, assim, na minha opinião, o Conte é a melhor opção. Mas tirando ele, tem quem? Ten Hag do Ajax, para mim é a melhor opção nesse estilo mais passes, né? Tudo isso, acho que o Ten Hag seria interessante, né? Eu acho ele uma escolha boa. O futebol alemão, ele traz muita surpresa. Eu gosto muito do estilo mais agrupado, né? Do Klopp, do Flick, né? E assim, o Joachim Low, eu acho assim, eu teria muitas assim, ressalvas porque ele não encerrou bem esse período dele pela seleção. Mas eu acredito que ele é um técnico de muito mais gabarito do que o Koeman. Então, assim, o Joachim Low pode ser algo interessante. E o estilo de futebol dele lembra mais esse negócio de Barcelona. Eu tô sendo gentil, né? A gente pode falar do Xavi Hernandes, né? Que eu acredito que deve ser o contratado, né? Até por causa da identificação do clube, esse negócio, essa palhaçada de DNA Barcelona, nesse sentido mas eu não acho uma boa contratação porque ele é inexperiente, porque no Barcelona ele vai ter que montar elenco competitivo, no Emirados Árabes é mais fácil montar elenco se o cara estiver disposto a investir, porque nem todo clube vai gastar o suficiente e nem todo mundo vai estar convencido a ir para lá, entende? Então assim, na minha opinião, ele no Barcelona teria mais dificuldades como manager, como um cara que sugere transferências, pode ser até um saldo, uma coisa positiva. Tipo, o Lampa foi muito positivo para o Chelsea na hora de direcionar transferências. Mesma coisa para o Solskjaer, são caras que conseguiam entender este lado de transferências muito melhor do que alguns técnicos anteriores, né? O Lampa pelo menos se destacou mais do lado tático, porque o Chelsea chegou a jogar muito bem com ele, né? Mas o Solskjaer nem tanto nesse sentido. Mas eu quero dizer assim, o Xavi também teria que liderar uma reconstrução em questões de transferências. Por isso que eu acho que o Conte é melhor, porque é só olhar o que a Inter de Milão melhorou com ele, né? Olha o elenco da Inter de Milão no primeiro jogo do Conte, né? E compara pelo último do campeonato italiano, que o time tinha Barella, Brozovic, Eriksen no meio campo, né? Tinha o Hakimi de ala, Lautaro e Lukaku na frente. Era um time maravilhoso, né? Era um time muito bem montado, muito bem construído. E aí tem o dedo técnico que sabe contratar. Então, assim, nesse sentido eu gosto muito do Conte. Tem o Valverde, eu acredito que se o cara tiver arrependido o suficiente, e ele que levou o Bilbao para Champions, né? Ele pode levar esse Barcelona longe também. Ele saberia trabalhar os jovens melhor do que o Koeman, né? O Rick Puig tá mofando no banco e poderia ser utilizado. O Pedri na mão do Valverde seria interessante, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho até o Valverde uma boa opção, mas não sei se eles vão contratar depois do que foi a demissão do cara, né? E não sei se o Valverde vai voltar pro futebol tão cedo, né? Parece que tem motivos pessoais para ele ainda não ter voltado, porque já foi fomentado que já recebeu transferências antes, que antes do Pochettino ir pro PSG, falava-se de Ernesto Valverde lá. Ele é um cara muito respeitado na Europa, e já teve propostas assim para ele e ele não aceitou. Então, assim, vamos ver, né? Mas eu não acredito que ele volta. Mas tem também, assim, Marcelo Galhardo, que eu acho que seria também, para mim, se for para arriscar, arrisca com estilo. Marcelo Galhardo merece uma oportunidade na Europa. E duvido que ele ia negar. Não quero ir pro Barcelona. Vou ficar aqui no meu River Plate desmontando. Basicamente perdeu Montiel, Santos Borja, Nacho Fernandes, perdeu todo mundo que fez o elenco ser forte. Ainda tem o De La Cruz, mas só uma questão de tempo dele sair. Eu acho que se ele for pro Barcelona, ele vai levar boa parte do elenco do River com ele, né? Até porque não vai ser tão caro para pagar. Não é como se o Barcelona tivesse falido esse ponto. Ele pode financiar algumas transferências ainda, né? Mas a questão é que
o Galhardo pelo estilo de jogo, né? Aquele esquema que eu adoro dele, o 4-1-3-2, né? Acho que encaixaria bem pra caramba nesse time do Barcelona. Eu gosto do estilo de futebol dele. Ele é um cara que entende futebol muito bem. É só olhar o que o Koundé foi capaz de fazer no Celta de Vigo. O Galhardo é capaz de fazer algo interessante no Barcelona. Eu acho que ele seria uma opção melhor que o Koeman, né? Mas assim, em questões de técnicos, tem alguns outros disponíveis no mercado, mas acho que esses não vão atrair tanta atenção positiva. Não sei se seriam bons nomes. O Zidane, por exemplo, não iria. Ele está muito identificado com o Real Madrid, nem acho ele uma boa opção. A gente tem outros técnicos ali, empregados talvez, né, que talvez você conseguiria fazer uma oferta para sair. Foi o caso do Setien, que não foi uma boa escolha, mas olhando para o Betis hoje, tem o Manuel Pellegrini, ele seria uma opção excelente. Acho que, assim, Manuel Pellegrini no Barcelona, um cara experiente, que já levou times espanhóis a grandes lugares, né, só lembrar do Villarreal brigando por título, o Villarreal quase finalista da Champions League, né, o Pellegrini levando o Betis à Europa League, né, um baita técnico, né, ele no Barcelona daria certo, né? Eu não sei aí se o Barcelona iria oferecer por ele, até porque teria que pagar multa rescisória. Eu não acho que o Barcelona se daria o trabalho disso. Por isso que eu acredito mais em times, em técnicos livres no mercado, por serem mais fáceis de contratar, não ter que negociar com o clube multa rescisória. Então, assim, nesse sentido, tem opções. Tem gente que pode levar esse time mais longe que o Coelho. Acho que todos que eu citei aqui levariam, mas eu não sei quem o Barcelona vai contratar. E é um time que surpreende em questões de técnico. Nem sempre eles vão contratar o cara mais badalado do mercado, que está livre ali, que impressiona mais, entende? O que traz mais resultados, como é o Conte, né? Porque tem esse negócio do DNA Barcelona, tem o jeito do Barcelona contratar técnicos que é diferente. Eles gostam normalmente mais de técnicos espanhóis, isso é uma tendência deles. Então, eu não sei como eles vão gerenciar isso, mas o fato é, uma hora ou outra vão ter que pensar num técnico novo, porque do jeito que dá, não dá. Essa é a grande verdade. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.